agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós iniciamos o capítulo 44, As Trevas, e no programa passado nós comentamos sobre o Lísias. Apesar do título ser As Trevas, o capítulo se inicia com a alegria de uma reunião onde o Lísias está tocando o instrumento da cítara, né? E aí ele fala da sensibilidade, o André Luiz fala da sensibilidade e cultura do Lísias, né? Aliás, é um trecho aí que é importante de ressaltar. O André Luiz, segundo a gente tem informações, o Divaldo Franco já falou isso, o André Luiz foi o Carlos Chagas. E aí ele, cultura, e mesmo que não tivesse sido o Carlos Chagas, o André Luiz foi médico na década de 30, 20, né? E médico naquela época tinha uma autoridade, né? E tudo. Então ele era o doutor André Luiz de mesmo. Então, a ser o Carlos Chagas, mais ainda, a autoridade, deixou muito conhecimento aí, para nós até hoje. Muito inteligente, muito. Quando o Einstein veio no Brasil visitar aqui, ele pousou, tinha um aeroporto ali em frente à Fiocruz, e ele foi visitar exatamente a Fiocruz, e quem o recebeu foi o Carlos Chagas, né? Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Porque inteligente ele era, e ele exalta, já não é a primeira vez, ele vai exaltar outras vezes, a inteligência de certos companheiros lá da colônia, que não são doutores, né? O caso do Lísias, mas ele exalta aqui, ó, a cultura dele e a sensibilidade. Falamos dessa questão da sensibilidade dos espíritos, colocando a pergunta 251 do Livro dos Espíritos, a sensibilidade que eles têm pela música, né? E encantos que os espíritos têm, a sensibilidade maior, sente mais isso aí, porque a música realmente mexe com a nossa alma. E mais ainda com a dos espíritos aqui no caso do Lísias. E mais adiante, ele fala de que os júbilos eram sucedidos como se eles estivessem em pleno paraíso. Falamos novamente, mais uma vez, sobre o paraíso, que é um paraíso, mas é um paraíso aqui de trabalho e de responsabilidade de pensamento no bem, tirando para nós, mais uma vez, aquele raciocínio primário que a gente tinha do paraíso que ninguém fazia nada, né? Ocioso. E não é assim. Mais adiante, ele fala também da reunião daqueles com quem a gente ama. Quando isso ocorre, acontece algo confortador e construtivo no nosso íntimo. Falando dessa questão da responsabilidade nossa das reuniões, que nós temos que ter com o nosso pensamento e com o nosso pensamento ajudando, contribuindo com os bons espíritos na limpeza do ambiente em que nós estamos reunidos, né? Fizemos esse paralelo, esse raciocínio com o que ele está dizendo aqui, né? E mais adiante ele diz que as almas que se congregam em algum núcleo formam um núcleo de força viva e através desse núcleo recebe o seu quinhão de alegria ou de sofrimento. Tereza colocou que há muitas reuniões de planejamento nas trevas também, para que sejam feitos determinados crimes e etc. Isso também tem. Mas dependendo do tipo de reunião, a vibração é de um tipo. Falamos novamente do livro Pensamento e Vida, na questão do capítulo 8 das associações, isso, dos pensamentos nossos com os dos espíritos. Encarnados e desencarnados. Desencarnados, Isso. E aí vamos continuar. Estamos no parágrafo 4, no final dele. Cada criatura... Não, é por essa razão. Antes um pouquinho. É por essa razão que,
no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Isso nós comentamos no final. Só para falar o seguinte, que qualquer lugar que a gente chegue, qualquer ambiente que a gente chegue, a gente vai sentir alguma coisa. Até na casa de algumas pessoas, quando a gente entra, tem casas que você sente bem, tem casas que você não se sente bem, sente um ambiente pesado. Por quê? Justamente pelo que o Ulisses explicou, porque o ambiente fica impregnado com os nossos pensamentos. Então, por isso a gente, em determinado lugar, a gente vai se sentir muito bem, em outros a gente vai se sentir muito mal, porque aquele ambiente ele está impregnado de coisas negativas. Se todos aqueles que pensaram, todos aqueles que estão reunidos num lar, vivem o tempo todo brigando, se maltratando, com raiva, com irritação, aquele ambiente ali daquele lar vai ser um ambiente pesado. Quando a gente entrar, a gente vai perceber. E quando for ao contrário, também dá para perceber a harmonia reinante. É por conta disso, porque o ambiente ele é formado dos nossos pensamentos, dos pensamentos das pessoas que ali convivem. Por isso, como o Marco colocou, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos e discursos dentro da casa espírita. Porque os espíritos precisam que ali, não seja um ambiente agradável, tanto para encarnados em sofrimento, como para desencarnados em sofrimento também, que chegam. Não estamos dizendo que todo mundo tem que ser sisudo, a cara fechada. Não é isso, não é isso. A fraternidade tem que ser reinante. A fraternidade, aliás, é um exercício para elas reinar entre nós. Mas não é para ser cara fechada, amarrada, assim, não é isso. É o bom senso das coisas. Kardec é o bom senso encarnado. Você pode estar com a cara amarrada e o pensamento. Exatamente. sabe lá onde está. Sabe Deus onde está. Então não é isso. O ambiente na casa religiosa, nós estamos falando mais especificamente da casa espírita também, ele tem que ser um ambiente alegre, feliz, mas com certa responsabilidade. Sim. Não um gargalhar estridente, mas uma alegria, sim. É claro que é. Nem piadas chulas, porque isso atrapalha o ambiente, não é? E aí, Teresa falou isso, eu vou aproveitar. Olha, na Gênesis capítulo 14, item 15, onde Allan Kardec fala dos fluidos, ele fala assim, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua, quer dizer, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então, a qualidade do ambiente vai depender da qualidade do fluido que eu vou emitir pelo meu pensamento. Então, o treinamento do pensamento. Allan Kardec está dizendo isso aqui. Então, é isso que o Ulisses mesmo está falando aqui. Então, vamos continuar. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Né? Então, é o pensamento. Viverá... O fluido meu, saindo, carregando a qualidade do meu pensamento, vai me dar a qualidade do fluido. Eu vou me envolver em torno daquilo. A nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo fala que tem ao nosso redor, vão ser as testemunhas de acordo com a qualidade do fluido. Se forem fluidos bons, vão ser companhias boas. Se forem fluidos maus, vão ser companhias ruins. Isso depende do meu livre-arbítrio. Ele faz essa comparação aqui com a agricultura. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, você plantou alface, você vai viver numa horta de alface. Exatamente. Se você plantou espinho, você vai viver numa plantação de espinho. Porque cada criatura, na realidade, ele vai conviver com a sua própria matéria mental. Porque a gente falou do ambiente externo, né, do ambiente geográfico, que seja o lar, a casa espírita, a igreja, mas a tua primeira morada é a tua aura, é o teu corpo, é o teu perispírito. Então você já vai, né, conviver em você mesmo com tudo aquilo que você cultivar, não é, pelo pensamento. Então, olha só o perigo de pessoas que vivem o tempo todo nas redes sociais, falando de um problema atual. É isso mesmo.
só focando em fofoca. Só pega artigo de fofoca. Aí a outra só pega em artigo político, humano. E a outra só pega em artigo de violência, de catástrofe. A pessoa, ela tá ali naquele ambiente e ela vai se retroalimentar disso o tempo todo. Quer dizer, não tem como ela viver em paz, porque o dia inteiro ela cultivou pensamentos negativos, de violência, de fofoca. Como é que ela vai viver em paz? Porque ela vai receber isso tudo de volta. Não é isso que a gente está estudando? Você deu, você recebe, né? Você deu, você... Não, além de dar, você se juntou com todos que pensam igual a você, encarnados e desencarnados, e você vai receber aquilo tudo de volta. Imagine, o André Luiz, no livro da Cabana do Orzil, que é o livro Ação e Reação, ele vai ver um espírito, são 3 espíritos que estão lá na Cabana do Orzil. Um dos espíritos está muito, né, já está ali recolhido, já está sendo ajudado, e ele está todo em chagas vivas. E o André Luiz, o Silas, explica para ele que esse homem que está lá, ele foi não tem outra palavra, um cafetão, né? Ele dizia lá, que ele ajudava aquelas pobres mulheres, mas na realidade ele explorava as mulheres. Então o Silas diz que o pensamento dele, quando ele lembra lá da época que ele viveu lá no prostíbulo, explorando as mulheres, todo o ódio de quem pensa nele volta para ele, porque ele só plantou, olha só, ele só cultivou ali naquele ambiente ódio, raiva, não é? Mágoa. Então, quando o pensamento dele não tem jeito, vai voltar lá onde ele viveu, e ele está se iludindo, dizendo que ele era protetor das mulheres. Quando volta para ele, volta carregado do ódio de todo mundo que pensa nele. Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente emite. Porque se dependendo de quem, né, da onde o nosso pensamento passar, se a gente fez mal para alguma pessoa, quando a gente lembrar dessa pessoa, o pensamento, o que a gente vai receber dela vai ser isso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente cultiva, com o que a gente observa, com o que a gente fixa e foca os nossos pensamentos, porque a gente vai colher tudo de volta. É como Jesus disse, né? Vigiai e orai. Vós podeis pecar por pensamentos, atos e palavras. Então, em primeiro lugar está o pensamento, porque senão o mudo e o tetraplégico não errava, porque ele não pode fazer nada e não pode falar. Não é assim. Então, a responsabilidade começa no pensamento. Olha só o que ele vai colocar agora. Então, vamos lá. Ele vai explicar, Continua. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então, a pessoa já está triste e enferma. Então, se ela está passando por uma situação ruim, no caso aqui, uma decepção, um abandono, uma doença, ela está inserida na lei de causa e efeito, como todos nós, né? Todos nós. É um planeta de expiações e provas, nosso aqui. Endividados que somos. Nós somos, a Terra é um hospital, escola de doentes e aprendizes, rebeldes. Então, se nós estamos inseridos, esse é o raciocínio que nós temos que ter, que teríamos que ter, né? Nós estamos resgatando. Então, se nós estamos resgatando, e Deus é misericórdia, logo, nós estamos resgatando talvez o juro da dívida, um pouquinho do juro, não é a dívida toda, daquilo que nós fizemos. Porque se fôssemos nós a colocar para o outro como ele deveria pagar, coitado do outro, mas Deus é misericórdia. E aí, em cima disso, o Emmanuel tem assim, uma página do livro Vinha de Luz, intitulada Como Sofres? Porque o sofrimento é inerente a todos nós. O que ele está dizendo aqui é quem enaltece a enfermidade. Ah, mas eu estou muito ruim. É o queixoso,
É o tempo todo. É o que a Tereza colocou na questão que nós colocamos anteriormente, na questão do ambiente. Não é ruim você chegar perto de uma pessoa que está sempre se queixando, sempre reclamando. E a gente tem que vigiar isso. Eu mesmo falo por mim. Toda hora reclamando, toda hora. Eu sei que tem problema, mas, poxa, vamos nos vigiar. Essa semana mesmo, ontem eu fui resolver na hora que eu fui resolver, depois eu fiquei rindo sozinho na rua. Eu saí de lá bravejando de onde eu fui. O problema de documental, de um cartório que eu fui. Saí de lá e depois eu falei, meu Deus do céu, por que eu estou assim? Olha quem está comigo, eu já fui raciocinando. Aliás, eu fui falando. Aí até passei por um segurança lá do prédio, ficou me olhando assim, porque eu fui raciocinando, falando. Falando alto. Falando, no alto não, mas falando. Não muito alto não. Falando sozinho. Mas o espírito é assim, é meio doido, né? Mas a gente vai doido saindo da loucura, como diz o Dr. Bezerra. Então, então a página é intitulada, no livro Vinha de Luz, capítulo 80, Como Sofres? E o Emmanuel vai comentar uma frase de Pedro, dizendo assim, mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. É a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, Pedro está dizendo assim, se você está padecendo alguma coisa e você é cristão, não fique envergonhado, mas glorifique a Deus. E hoje nós diríamos assim, se você está padecendo, é cristão e é espírita ainda, e entende por que está passando, aí que não deve se envergonhar mesmo. Se envergonhar o quê? O que ele quis dizer? Se rebelar, maldizer. Mas antes, agradece, glorifique. Eu fico rindo porque você tem que agradecer na dor. Mas o Emmanuel vem dizendo assim, olha, eu vou ler uns trechos. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória universal. Quer dizer, não é só sofrer que você vai resgatar. Não é assim. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Ainda no nosso nível evolutivo, se eu tiver um câncer, for diagnosticado com câncer hoje, olha, para eu dizer graças a Deus, eu não sei. Tá mentindo. Eu acho que eu vou estar mentindo. É claro que eu vou ficar triste e reclamar, mas o que eu não posso, se vier um câncer nessa encarnação ainda, não sei, ela não acabou, mas o que eu não posso e não devo, e se Deus quiser eu conseguiria, acho que conseguiria, não posso afirmar porque eu não estou na situação, é não blasfemar. Não ficar o tempo todo, como ele está dizendo aqui, enaltecer a enfermidade. Isso é que é o problema. É claro que eu glorificar a Deus de coração com isso, ainda estou bem longe disso aí, bem longe. É o personagem Gesiel lá no livro Paulo Estevão. Nos remos, acorrentado, a gente sabe que os remos naquela época eram um dos piores castigos que tinha, você morria aos poucos ali, comia lá alguma coisa que você chamava aquilo de comida, ratos passando ali o tempo todo e você acorrentado e remando. E o do lado dele blasfemando esses malditos remos, que é o que a gente faria normalmente, xingaria todo mundo. E ele não, mas meu irmão, estamos aqui num trabalho para Deus e tal. Ah, meu Deus, eu li aquilo. É porque é a psicografia do Chico, o Emmanuel dizendo, a gente, né, meu Deus do céu, que é isso? Quando nós vamos chegar lá? Aí o Emmanuel diz assim, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Todos os corações, todos nós somos sequiosos de paz. Nós estamos, o que é sequioso? Estamos necessitando daquilo, né? Sequioso, eu estou com sede, eu quero beber a paz. Estou sequioso, todos nós somos. Agora, extrair da dor a bênção de luz. Para eu fazer isso, olha, é a pergunta do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual, a resposta dos Espíritos a Kardec, é que impulsiona o progresso moral. O progresso intelectual é o raciocinar naquilo que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Eu sou um espírito endividado, assim. A partir do raciocínio, eu vou começar a iluminar a minha consciência, que é a finalidade da doutrina espírita. E num determinado momento, não sei daqui a quantas encarnações, eu vou conseguir realmente extrair bênçãos de luz da dor. Aí sim. Porque, gente, se aconteceu com eles, por que não vai acontecer com a gente? Todos somos filhos de Deus. Se esses mártires do cristianismo que vieram à Terra para nos dar exemplo, não só aqueles que foram pelas patadas dos leões ou pelas flechas de fogo no peito, não, mas aqueles do dia a dia, como a personagem Alcione do Renúncia, extrair as bênçãos de luz da dor que oferece, pelo exemplo. É isso que ela está falando. Então, a gente tem que começar pelo começo. Não enaltecer a enfermidade.
começando assim, bem pelo começo, reclamar menos. É isso que ele está dizendo. Está doente? Está, mas reclama pouco. O ouvido do outro não é o responsável pela sua doença, não é? É isso que a gente tem que treinar, né? Foi o exemplo que ele deu, né, na questão, tem outros também, mas o que ele deu foi da questão da tristeza e da enfermidade, que toda vez que a gente cultivar isso, a gente vai colher, é da lei. Então, a gente não tem como tolher o pensamento do outro. A gente não tem como modificar o ambiente que o outro escolheu para viver, mas o nosso ambiente mental, o nosso ambiente material e os nossos pensamentos, a gente aí tem o nosso livre-arbítrio e a gente pode usar para controlar, para não deixar a gente procurar ambientes que não sejam bons. Isso a gente pode fazer. Aí a gente pode não agasalhar pensamentos que nos cheguem de violência, de fofoca. E isso também, isso a gente pode fazer e tem que fazer. Porque o que a gente plantar, a gente vai colher. Não é? É lei, como ele vai dizer daqui a pouco, isso é uma lei da vida, é lei de Deus. Você plantou, você cultivou, você vai viver da colheita de que você plantou. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pensamos, não é? Com aquilo que a gente quer, né, para a nossa vida, porque a gente acaba sendo, né, tudo que a gente pensa se polariza com o pensamento dos outros. A gente, às vezes, dá esse exemplo quando na questão das pessoas que bebem bebidas alcoólicas, que elas comentam que a saideira nunca é só uma. Nunca é a última. Nunca é a última. Agora é a saideira, agora mas elas não estão bebendo sozinhas. Não. Então, por isso é tão difícil de você largar, né, a bebida. Porque você já arrumou companhia para beber junto. Aliás, a gente tem companhia para tudo na nossa vida. Para comer, para beber, para falar mal dos outros, para planejar o mal, né? Não nos esqueçamos que essa congregação de pensamentos, ela tanto serve para fazer o bem como para fazer o mal. É tanto que o André Luiz, depende mais de adiante, nós. Já estamos no final, mas mais adiante ele vai falar assim, observando-me a estranheza, concluiu. Quer dizer, o André Luiz está estranhando o raciocínio, porque é um raciocínio novo para ele. Por que eu não posso enaltecer a enfermidade? Pô, eu estou sofrendo, eu tenho que gritar, não é assim. E o Emmanuel, nessa página, só para concluir o raciocínio, que eu te falei do vinho de luz, como sofre, tem um trecho aqui, ele fala assim, seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Olha um raciocínio. Se a tristeza e a enfermidade vieram, é porque nós estamos sendo chamados às contas, nós estamos devendo a lei. A gente não deve nada a ninguém, deve à lei. A lei, e ela cobra, né? E aí não é útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento para o outro. Não sobrecarregar os outros. Não sobrecarregar, porque é mais uma dívida que a gente vai contrair para nós. É isso que ele está dizendo, né? Não tem jeito. Bom, então estamos no final, né, do programa. No final, quer mandar um abraço para o seu Nilton, né, Tereza? Para o seu Jorge, seu Nilton. Tenha a paciência de nos ouvir sempre. Estão ganhando bônus hora. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. E que possamos raciocinar melhor com a vida através dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz, né? Aprendendo a encontrar o proveito nas tribulações. Raciocinando assim. Tribulações todos nós temos. Mas que saibamos exercitar isso aí. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.